E hoje ela vai entregar o restante das apostilas, tá bom? Então, quem pegou na semana passada, as mulheres que pegaram, permaneça um minutinho após o culto, só para ela entregar o restante da apostila. Tá? Obrigada. Sempre que olhamos para a cruz, conseguimos entender o verdadeiro significado do amor que Cristo tem por mim e por cada um aqui de nós. Vamos entoar o hino ao olhar para a cruz. Andei do cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, sua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Faça desse momento o momento mais espiritual da sua vida aqui na igreja, porque é um momento que você se conecta com Deus, é um momento que você vai se chegar mais próximo de Deus e é um momento que vai te preparar para receber a mensagem do culto. Não se distraia por nada que aconteça ao seu redor. Concentra-se no louvor e cante com a gente aqui.
filho de Israel. Menos um. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Amém? Amém. Doxologia.
Pastor Rodrigo subir aqui para fazer a primeira oração. Vamos orar ao nosso Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos na sua santa casa de adoração, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos ter enviado o seu Santo Espírito, Senhor Deus. Que hoje, Senhor Deus, nós possamos compreender o seu propósito para a nossa vida. Que possamos, Senhor, sair daqui refletindo, Senhor Deus, a sua glória. Mais uma vez pedimos, Senhor Deus, esteja conosco. Que toda oração, Senhor Deus, que todo louvor que se fizer neste lugar, possa subir como incenso suave até o seu trono de glória, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Provai e vede. História de hoje. Oferta de ajuda. Você passou por crises pessoais recentemente? Situações de crise, sejam elas pessoais ou globais, podem levar alguns a questionar se Deus ainda está no controle. Mas outros, quando desafiados pelas crises, decidem simplesmente seguir a Jesus. Ao enfrentar a maior crise do universo, a existência do pecado e o consequente desafio da sua soberania, Jesus não demonstrou nenhuma atitude vitimista. Pelo contrário, ele se entregou em sacrifício por aqueles que a crise mais havia afetado. E essa é justamente a missão da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, e dos Serviços Comunitários Adventistas, ACS. Ambas as agências são ramos humanitários da Igreja Adventista. Recentemente, elas ajudaram a suprir as necessidades de mais de 20 milhões de pessoas que foram afetadas pela Covid-19. Esse é apenas um exemplo. Em situações de crise, a ADRA providencia acesso à alimentação, água, abrigo, educação, renda e assistência médica. Serviços essenciais que acabam se tornando escassos em meio a uma crise global, como uma pandemia. É sempre rentável ajudar os outros, mesmo quando se enfrenta uma crise pessoal. Uma maneira de fazê-lo é apoiando o Ministério de Bem-Estar Social da ADRA. Mas como apoiar? Em países ou regiões do mundo onde o plano de ofertas combinadas é adotado, 20% de todos os pactos ou ofertas avulsas, coletados na igreja todos os sábados ou online,
são automaticamente enviados para o Orçamento Mundial ou para o Fundo Missionário Mundial. Este fundo apoia de forma igualitária a todos os projetos missionários autorizados, instituições e agências da Igreja, sendo a ADRA uma delas. Em outras regiões do mundo, a oferta de ajuda em caso de desastre e fome é coletada uma vez por ano e apoia o ministério da ADRA. Mas se você, por exemplo, além do seu pacto, que é a sua oferta sistemática e regular, quiser doar diretamente à ADRA, você pode assinar ADRA em seu envelope de dízimos e ofertas ou acessar adra.org.br/doe/doação para contribuir. Ao devolver seu dízimo e pacto, agradeça a Deus por poder contribuir com a ADRA, refletindo o serviço desinteressado de Cristo em nome dos necessitados. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. Bom dia, irmãos. Bom sábado a todos. Agora, em reverência, vamos falar com o nosso Pai. Santo, santo e eterno Deus que habita nas alturas dos céus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, um pouquinho dos teus filhos, reunidos para louvar e bendizer o teu santo nome. Quero pedir agora ao Senhor que o Senhor abençoe esta oferta que foi recolhida agora, que seja para a honra e glória do teu santo nome. E que o Senhor abençoe, que essa oferta sirva para ajudar e espalhar o Evangelho Sagrado no restante do mundo. E abençoa a cada um daqueles que contribuíram com essa oferta e que também possa sempre saber que é um pouquinho do que Deus tem nos dado. E as pessoas que não puderam contribuir
em moeda, mas que contribua com o seu coração a Deus, que será bem agradecido também pelo Pai. Tudo isso te pedimos e agradecemos, meu Deus, não porque merecemos de ti coisa alguma, porque somos falhos, pecador, mas te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos, vinde a Jesus, vinde a Jesus, vinde a Jesus, dos pequenos é o reino. Bom sábado. Nossa, que desânimo na casa do Senhor. Bom sábado. Vocês ouviram? Acho que não, né? Tá fraco. Não tomaram café da manhã, não? Almoçar ainda não, né? Bom sábado. É isso. Tá faltando criança aqui. Tem uma ali, a outra tá ali, tá dormindo, tá repousando no Senhor, tá dormindo bem gostosinho, então deixa ela quietinha. O outro também tá dormindo, tudo bem. Hoje, eu fiquei incumbido de trazer a história para vocês. Quer sentar aqui? Vem aqui. Beleza. Eu fiquei de trazer a historinha para vocês. E a história que eu vou contar para vocês hoje é sobre Daniel. Você vai contar? Vocês conhecem a história de Daniel? Não conhecem a história de Daniel? Já ouviram falar de um homem que foi jogado na cova dos leões? Não? Então eu vou mostrar para vocês agora como isso aconteceu. Isso vai estar lá em Daniel 6. Depois cobrem os papais e as mamães para lerem para vocês, tá? Os adultos ouviram onde está a história? Não entendi. Vocês vão ler para eles? É uma promessa? Cobrem, viu? Você viu que na hora da promessa eles ficaram mais quietinhos, mas cobrem. E a história começa da seguinte maneira. Né? Daniel, ele estava em um alto escalão de um reino. Alto escalão quer dizer que ele estava lá junto com os governadores, ele estava lá no topo. Só acima dele só tinha o rei. E alguns governantes ali do ladinho dele, né, paralelo a ele. E o rei colocou no seu coração o seguinte: Daniel, ele é tão bom, ele é tão apto no que ele faz, que eu estou pensando em promover Daniel. Vou fazer com que Daniel fique acima de todos e abaixo somente do rei. Então, ouvindo e sabendo disso, as pessoas que estavam ali no mesmo patamar que Daniel, se iraram e ficaram pensando: como eu posso fazer para derrubar Daniel? E aí tentaram de um jeito, tentaram de outro jeito, só que viram que Daniel... Fica aqui, meu amor, conta a história com o tio. Viram que Daniel, ele era muito obediente a Deus, e Daniel era muito feliz, muito fiel ao rei e a tudo aquilo que era feito. E então, eles tiveram uma sacada, falaram o seguinte: ó, Daniel é o tipo de homem que não vai se curvar. Já que ele não vai se curvar, eu vou fazer o seguinte: vou falar para o rei, para que ele faça um decreto irrevogável, para que aquele que durante 30 dias adorar outro, ou pedir coisa a qualquer outro que não seja o rei, seja morto na cova dos leões. E então foi assinado esse decreto. Você acredita? Foi assinado esse decreto. E depois disso, Daniel ficou sabendo que aquele decreto foi assinado, e Daniel foi fazer aquilo que ele sempre fez, que era o quê? Orar. Isso. E Daniel foi orar.
3 vezes ao dia ele orava em seu quarto com as janelas abertas, escancaradas para Jerusalém. E ele orava e orava e orava, e aquelas pessoas viram ele fazendo isso e foram fazer o quê? Fofoca para o rei. Vocês acreditam nisso? Fofoca. E aí ele foi falar para o rei o seguinte: Senhor, rei, que o senhor viva eternamente, mas sabe aquela lei que o senhor acabou de aprovar? Então, aquele seu queridinho, tão bom, Daniel, não está te obedecendo tanto não. É. E o que você vai fazer contra isso? Quanto a isso? Então o rei, sem ter o que fazer, porque ele já tinha decretado, então ele tem que cumprir com sua palavra, foi até Daniel e falou o seguinte: Daniel, teremos que te lançar na cova dos leões. Só que eu rogo para que o seu Deus te salve. E aí eu falo para vocês, Daniel chegou ali, antes de ser jogado na cova dos leões. Sobe aqui, meu amor, vem aqui. Danielzinho estava ali, ó. Aqui estava a cova dos leões. E como é que os leões fazem? Como? Como é que o leão faz? E o leão, ó, tanto de leão, dá medo, né? O tanto de leão. E o leão fazia como? Isso. E então Daniel estava perto para ser jogado na cova dos leões. E Daniel, ó, foi jogado na cova dos leões. E então o rei foi para sua casa e passou uma noite inteira em jejum. O rei não conseguiu comer nada. Não, Daniel, você tem que ficar na cova dos leões. É lá, já está se libertando. Fica aí. E o rei não conseguia comer nada, e o rei não pediu para que ninguém se aproximasse dele, porque ele ficou aflito em saber que Daniel, alguém tão justo, tinha sido jogado para os leões. E somente Deus podia livrar Daniel. No outro dia, logo bem cedinho... Daniel, dorme. Deita. Deita, Daniel. Deita. Daniel está dormindo. Logo bem cedinho, o rei chega na porta, todo aflito, sem saber o que está acontecendo. Meu Deus, será que Deus livrou Daniel? Não livrou? Então, Deus chega assim... Desculpa, o rei chega e chama. Daniel? 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 Daniel estava vivo. E os leões, como é que estavam? Em jejum a noite inteira. Assim como o rei, os leões estavam em jejum. Como é que os leões faziam? Nessa noite, o Senhor enviou seus anjos que fechou a boca dos leões. E eles não conseguiam ferir a Daniel. Então, o rei viu que o Deus de Daniel era o Deus vivo, o Deus Altíssimo. O livrou da cova. E para aqueles que fizeram mal a Daniel, o rei mandou jogar eles e sua família todos na cova dos leões. E o leão estava com fome a noite inteira. E então, assim que aqueles que não adoraram a Deus foram jogados, os leões... Eu quero que vocês saiam daqui sabendo o seguinte: Deus protege vocês. Deus, ele está a todo momento protegendo vocês. Independente do momento que parecer muito difícil, muito complicado, ore ao Senhor. Porque aquele leão que faz... Ele vai calado pelo poder do Senhor. Amém? Vamos orar? Posição de oração. Querido Deus, muito obrigado pela certeza que seremos protegidos pelo Senhor. Queremos te pedir que o Senhor nos dê a fé de Daniel. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou dar para vocês um desenho para que vocês possam, em casa aqui, pintar. E sempre lembrar da história de Daniel. Pode pôr a musiquinha. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus.
Agora eu vou pedir para a gente iniciar os momentos do culto solene, para a gente entoar o hino de número... Pedir para a igreja se colocar em pé, ao som do playback. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada de oferecer. Somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada de oferecer. Somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Bom dia, Deus seja louvado pela presença de todos e pela graça de Deus. Eu convido a todos os que puderem ficar de joelho para a gente levar uma prece a nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos, Senhor, pela Tua graça, porque o Senhor nos concedeu um despertar com vida. Te agradeço, ó Deus,
por todas as coisas maravilhosas que o Senhor nos concede. E também quero te pedir que o Senhor venha ungir o pregador com o teu Espírito Santo, para que tudo que ele vier falar, ó Deus, seja inspirado por ti e de acordo com as nossas necessidades, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, melhor do que nós entramos. Obrigado, Jesus, por tudo. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, eu já te agradeço. Amém. Amém. Agora chegamos no momento mais alto do nosso programa, onde a gente gostaria de estar agradecendo aí e desejar as boas-vindas para nossas queridas visitas. Nessa manhã está conosco da igreja de Itaoca, a irmã Kátia. A irmã Kátia está aí com a gente, uma saudação para ela. Irmã Kátia. E desceu? Tá bom. E também temos o irmão Mateus. É isso mesmo? Irmão Mateus, meu xará? Até achei estranho de ler, né? Porque... Tá aqui com a gente, irmão Mateus? Tá aqui, irmão Mateus. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e que volte mais vezes aqui. Depois também temos a irmã Tatiane. Ambos são do UNASP, né? Muito bem-vindos, UNASP aqui do lado. E depois nós temos aqui o irmão Marcelo. O irmão Marcelo está com a gente aqui. Seja bem-vindo, irmão Marcelo. Que Deus te abençoe. E está acompanhado, né, da irmã Larissa, é isso? Lá? Karine. Irmã Karine. Então, Deus abençoe vocês. E também nós temos aqui o nosso pastor, né? Pastor Rodrigo, que vai trazer a palavra para a gente. Ele vem da igreja da Alvorada, né? A nossa antiga igreja, né? Igreja da Alvorada. Foi uma história muito grande para tê-lo aqui hoje. Eu vou deixar que ele conte, né? Essa história, mas eu quero pedir à igreja, só pedir um pouquinho de silêncio. Gostaria de pedir à igreja que orassem, colocassem em vossas orações o nosso irmão Darley. Acho que todo mundo conhece aqui. Se não todo mundo, acho que a metade aqui conhece o irmão Darley. Tá? Ele se encontra em uma fase de recuperação, tá? Então gostaria que vocês orassem por ele. Tá bom? Coloquem, não esqueçam de colocar o irmão Darley e a sua família nas vossas orações. Pastor Rodrigo, é o seu momento agora. Que Deus te use ricamente e poderosamente. É um privilégio poder estar com vocês aqui. Eu confesso que a gente teve outras oportunidades que acabaram não dando certo, mas dessa vez, mesmo não estando combinado, deu certo. O irmão Darley, né, lá na Alvorada, a gente chama de tio Darley, né? O tio Darley teve um problema de saúde semana passada, ele ficou internado alguns dias, né? Quase teve que fazer uma cirurgia. E aí, na semana, ele me ligou, dizendo: pastor, você não pode me substituir lá na igreja do Jardim Rosana, né? Eu falei: irmão, claro, com certeza. A gente pode estar lá para dividir a palavra, né? Repartir o pão dessa manhã. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1.
Hoje a gente vai dar uma passeada pela Bíblia. Isaías capítulo 1. Você pode colocar um papel, alguma coisa para marcar, porque a gente sempre vai voltar neste texto. A Bíblia é poderosa porque ela tem algo chamado intertextualidade. Pastor, o que é isso, intertextualidade? Um texto explica o outro texto. E é interessante que, como Deus é sábio, Ele muitas vezes vai colocar, para que o profeta, para que o escritor ali utilizasse as mesmas palavras para estar ligando os textos, para a gente perceber, peraí, eu já li isso aqui em algum lugar, eu já vi isso em algum lugar aqui, e geralmente essas histórias elas se ligam. E eu quero mostrar isso para vocês hoje em Isaías capítulo 1. Vamos lá? Isaías capítulo 1, verso 1. Diz o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Deus chamou o profeta Isaías no meio de um tempo difícil ao povo de Israel. Lembra que o reino do norte, os 10 reinos ali, as 10 tribos de Israel que estavam acima, começaram a se perder, a andar longe do caminho do Senhor, e elas foram se desintegrando. Os povos vinham, conquistavam, e Deus então deixou ali Judá e Jerusalém, Jerusalém e Judá ali, para que fosse continuado a ideia de ter um povo, a ideia de Deus continuar guiando o seu povo. E Deus então escolhe Isaías para se levantar agora como profeta no meio de alguns reinados. Deixa marcado aí e vamos para o livro de Reis. Deixa marcado em Isaías capítulo 1 e a gente já volta aí. Vamos para o livro de Reis. Segundo Reis, capítulo 15. Como é que era o reinado desses reis quando Isaías começou a profetizar? Qual era o contexto em que Isaías se levantou? Vamos lá? Segundo Reis, capítulo 15. Nós vamos ver o reinado dos 4 reis. Segundo Reis, capítulo 15. Vamos lá. Começa sobre o reinado de Azarias, Ele tem o mesmo nome de Uzias. Primeiro rei onde Isaías vai começar a profetizar. Diz assim, segundo Reis, capítulo 15, verso 1. No 27º do ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, ou Uzias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Então somente os altos não se retiravam, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. A Bíblia diz que o reinado de Uzias, ele seguiu aquilo que Deus pediu, mas o povo continuava fazendo o quê? Sacrificando e adorando a outros deuses. Vamos então, o próximo reinado de Judá está no verso 32 do verso 15. Seu filho Jotão assume depois de 52 anos de reinado de Uzias. Diz o seguinte, verso 32. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, em tudo procedeu segundo fizera Uzias, seu pai. Então somente os altos não se retiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Mesma coisa do seu pai, Jotão fez o que era reto ao Senhor, mas o povo continuava sacrificando. Próximo rei, capítulo 16, verso 1, Acás. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém.
Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou ao seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Sobe um rei agora chamado Acás, e Acás não fez o que era reto perante o Senhor. Acás começa agora a também sacrificar junto com o povo a outros deuses. Acás começa agora a trazer novas ideias para o povo de Israel, a ponto de sacrificar o próprio filho a outros deuses. E a Bíblia diz assim, e isso era abominação a Deus. Por último, nós vamos agora então andar um pouquinho para frente. Capítulo 18. Verso 1, o último rei. Segundo Reis, capítulo 18, verso 1, diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze, que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva sempre bom êxito. Por fim se levanta então Ezequias, e Ezequias agora vai remover toda a adoração impura do povo de Israel. Ele vai derrubar os postes ídolos, ele vai trazer o povo de novo, ele vai restaurar o templo, e ele vai trazer de novo agora a adoração ao Deus de Israel. Esse era o contexto em que Isaías começa a profetizar em Israel. Provavelmente a carta de Isaías foi escrita no reinado de Acás, onde ele se rebelou completamente contra Deus. E Deus vai usar Isaías então para trazer um chamado de arrependimento para o seu povo. Volta lá, Isaías capítulo 1, a partir do verso 2 agora. Isaías capítulo 1, verso 2. Isaías começa dizendo para o povo: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Deus fala agora através de Isaías, e ele começa com um texto interessante. Ele diz assim: ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra. Ele começa chamando agora os céus e a terra, para agora trazerem uma mensagem para o povo. Deus já tinha utilizado isso antes. Deixa marcado aí Isaías 1, e vamos para Deuteronômio, capítulo 30. Por que Deus chama os céus e a terra? Agora ali em Isaías capítulo 1. Vamos em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Lembra que eu disse que a gente ia passear um pouquinho pela Bíblia? As coisas não estão escritas na Bíblia por acaso, elas têm um propósito. Isaías capítulo 1, Deus então diz assim: aos céus e a terra tomo hoje, chamo, convoco os céus e a terra. Por quê? Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Deus escreve o seguinte através de Moisés: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus, através de Moisés em Deuteronômio, coloca os céus e a terra como o quê? A Bíblia coloca como testemunha do quê? De uma aliança que ele fez com o povo, de bênção o quê? Ou maldição. Qual era essa aliança? Volta um pouquinho aí, Deuteronômio capítulo 28. O texto começa assim: as promessas de bênçãos de Deus. Deuteronômio capítulo 28, verso 1, diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor seu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade, e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoarás na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como se tem jurado, quando guardares o mandamento que o Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra virão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva e a terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de toda a palavra que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Deus então coloca um caminho de bênção. Se vocês me colocarem como Deus de vocês, eu vou ser o Deus de vocês, eu vou abençoar vocês. Só que verso 15, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições contra ti e te alcançarão. Maldito será tu na cidade e maldito será no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das suas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará com que a pestilência te pegue a ti, até te consuma a terra, a que passa para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tícia, a febre, a inflamação, e com o calor ardente, a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. O Senhor te fará sair diante dos seus inimigos. Por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirá deles, e será motivo de horror para todos os reinos da terra. Pula por verso 64. Finalzinho, ele diz assim: o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Servirá ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirá a madeira e a pedra. Nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. Deus chega para o povo de Israel através de Moisés e diz assim: olha, eu estou colocando diante de vocês um caminho de bênção e um caminho de maldição. Existe um caminho de bênção e um caminho de maldição. Se vocês me colocarem como Deus de vocês, vocês vão trilhar o caminho de bênçãos. Se vocês não me colocarem como Deus de vocês, vocês vão trilhar o caminho do quê? De maldição. Pastor, é assim que funciona? Quer dizer que se eu não escolher Deus, Ele manda maldição para mim? Não. O texto está dizendo o seguinte: Deus vai retirar a sua mão. E quando Deus retirar a sua mão, o que você vai colher? Só maldição, só coisas más. E é isso que ele está dizendo para o povo. O mundo é mau. O mundo jaz de quem? Do maligno. O mundo não quer o seu bem. O mundo quer o seu mal o tempo todo. E se vocês não me escolherem como Deus de vocês, vocês vão estar recebendo mal. Eu vou tirar o meu time de campo. Eu vou deixar vocês seguirem sozinhos. E aí vocês vão perceber como o mundo é mau.
E Deus coloca uma sequência de coisas. Seus filhos vão ser filhos da calamidade. Vocês vão tentar plantar as coisas, não vai dar certo. Ainda que vocês plantem, o texto continua dizendo assim, seus inimigos vão vir e vão tomar a cidade de vocês. E ele vai colocando uma sequência de coisas. E no final de todas as maldições, ele diz assim, se vocês não perceberem ainda que vocês estão andando longe dos meus caminhos, vai vir um povo e vai levar vocês para um lugar longe. E lá vocês vão servir a outros deuses. Deus de madeira, Deus de pedra, Deus que não podem ouvir vocês. Deus coloca tudo isso para o povo de Israel. E depois que ele fala tudo isso, ele diz para Moisés, Moisés, o povo vai se perder. O povo vai andar longe. O povo vai ser levado cativo. Quando Deus fala para Moisés, o povo tinha acabado de sair do cativeiro da onde? Do Egito. E Deus já estava dizendo, o povo vai andar longe e ele vai para outro cativeiro. O cativeiro da onde? Da Babilônia. A Babilônia, nos planos de Deus, já estava ali. Porque Deus já sabia que o povo ia andar longe dos caminhos dele. No capítulo 30 de Deuteronômio, Deus começa dizendo assim, ó, eu sei que vocês vão. Mas quando vocês forem e vocês se converterem, eu vou buscar vocês. Eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer vocês de volta quando vocês se converterem de todo o coração. É nesse contexto que Deus termina lá o verso 19 do capítulo 30. Que ele diz assim, aos céus e à terra coloquei hoje como quê? Como testemunhas contra ti. De que eu propus para você a bênção e a maldição. Um caminho de vida e um caminho de morte. E no final ele diz assim, escolhe pois o caminho da onde? Da bênção para que você viva. E a sua descendência viva também. É nesse contexto, volta lá para Isaías 1 agora, que Deus pede para o profeta começar a escrever o texto de Isaías 1. Entendeu agora? É por isso que ele começa o seguinte, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Deus está chamando as testemunhas que ele colocou aonde? Lá em Deuteronômio. É como se ele dissesse assim, ei, vem ver o que aconteceu com o meu povo. Vem ver o que aconteceu, o que eu já tinha predito que ia acontecer com o meu povo. O que aconteceu? Agora ele vai começar a descrever. Criei filhos e os engrandeci. Mas o que aconteceu com o povo de Israel? Eles se revoltaram contra Deus. Eles começaram a andar outros deuses, começaram agora a dar, as suas ofertas para outros deuses, queimar os seus incensos para outros deuses. Olha como Deus coloca, verso 3. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece o seu possuidor, conhece aquele que alimenta ele na manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus começa esse texto através de Isaías dizendo assim, ó, um animal irracional sabe quem é o quê? Sabe quem é o dono dele. O boi sabe quem é o dono dele. Um jumento, ele sabe quem alimenta ele. Ele sabe quem coloca comida na manjedoura dele. Mas o meu povo não sabe nada. O meu povo não sabe quem sou eu. O meu povo não sabe quem é o pai deles. Não sabe quem é o Deus deles. Verso 4. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Deus olha e diz assim, ei, vocês estão carregados de pecados, de iniquidades, vocês são maus, Vocês são maus, os seus filhos são corruptos. Exatamente as maldições que Deus tinha previsto lá em Deuteronômio. Os seus filhos vão ser voltados para o mal, a próxima geração vai ser má. Eles vão se voltar a outros deuses, eles vão se carregar de pecados. A Bíblia diz assim, a ponto deles blasfemarem do nome de quem? O nome de Deus. Eles blasfemavam o nome de Deus. E Deus diz assim, fui eu que criei eles, fui eu que levantei esse povo, mas eles se revoltaram contra mim. Verso 5. Porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, uma e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Deus volta lá no Deuteronômio,
dizendo assim, a praga vai chegar até você, a pestilência, a doença. E Deus olha para o povo e diz assim, ei, vocês estão doentes, desde a cabeça até aonde? Até a planta do pé. Não tem nada são em vocês, não tem nada bom em vocês, não tem nada. Nada. Porque é a vez vocês de serem castigados ainda, vocês não estão percebendo? Que vocês estão debaixo de maldição, que vocês estão escolhendo o caminho da maldição. Olha como ele continua, verso 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Entenda aqui, quando Isaías está profetizando, o reinado do norte já está sendo todo destruído. As 10 tribos já estão sendo destruídas por causa do quê? Porque adoraram outros deuses. Lembra no tempo de Jeroboão? Eles colocaram bezerros de ouro para adorar ali. Deixaram o Senhor Deus completamente de lado. Estão sendo destruídos pelo povo assírio. Acabados. E Deus está olhando agora para Jerusalém e dizendo assim, ei, vocês não perceberam ainda? Só sobrou o quê? Só sobrou vocês. E se vocês não se voltarem a mim, a cidade de vocês vai ser o quê? Vai ser sitiada. Vocês também vão o quê? Vão ser tomados, vocês também vão desaparecer. Deus está chamando o povo para entender, ei, um povo de longe já está vindo para derrotar vocês. Vocês vão ser levados como cativos. Deus, através de Isaías, está dizendo o seguinte, ei, vocês não perceberam ainda? Vocês estão andando no caminho da onde? Da maldição. Estão andando no caminho da maldição. Vocês estão recebendo todas as coisas que eu disse que aconteceriam no caminho da maldição e ainda não perceberam que deixaram a mim de lado? Que não estão me colocando como Deus de vocês? E ele termina assim, se Deus não fosse compassivo, se Deus não fosse misericordioso, também Jerusalém já teria se tornado como o quê? Como Sodoma e Gomorra. Deus compara o pecado do povo como o pecado de Sodoma e Gomorra. Se eu não tivesse amor por vocês, se eu não tivesse levantado vocês como meus filhos, vocês já teriam se tornado como Sodoma e Gomorra. Vocês já teriam também sido o quê? Destruídos. Mas pastor, Deus ele entregou o povo assim de qualquer maneira? Não havia bênçãos e promessas para o povo? Havia. Mas o povo havia o quê? Se esquecido disso. Há uma promessa interessante, deixa marcado aí em Isaías, vamos para Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 12. O contexto aí é, Salomão, ele faz o templo do Senhor, e ele vai inaugurar o templo do Senhor. E ele faz um sermão de inauguração, pedindo para que Deus estivesse naquele lugar, para que Deus fosse o Deus do povo de Israel. Antes de vir Isaías, né? Ele faz o templo e agora chama o povo a adorar a Deus de novo. Ele chama agora Deus para estar no meio do povo. Ele faz um sermão de chamamento a Deus. Capítulo 7, verso 12, diz assim: de noite, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 12. O texto diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei o quê? A sua terra. Deus aparece para Salomão e diz assim: ainda que o povo comece a andar no caminho de maldição e comece a receber as maldições que eu coloquei ali que eles receberiam, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu vou perdoar os pecados e eu vou sarar a sua terra.
Verso 15, ele diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A promessa, e Deus diz assim, ainda que eles andassem longe, se eles se convertessem, Deus ouviria, perdoaria, sararia as feridas deles, sararia a terra deles. E eles voltariam a ser povo de Deus de novo. Volta lá para Isaías, capítulo 1, verso 10. Mesmo depois de Deus ter levantado vários profetas para falar com o povo de Israel não ouviu. Pelo contrário, matava os profetas de Deus, para que eles não ouvissem as verdades que Deus tinha para trazer para eles. Lembre que o próprio Isaías foi morto pelo filho de Ezequias, Manassés. Isaías foi colocado num tronco oco e foi cerrado ao meio, porque ele estava trazendo palavras de Deus contra o rei. Era isso que eles faziam o tempo todo. Matavam os profetas, não queriam ouvir a voz de Deus. Verso 10, Isaías 1, verso 10, diz assim: povo, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestais ouvido à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Olha Deus dizendo: de que serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Verso 12, quando vides para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisares os meus átrios? Deus começa o texto agora dizendo o seguinte: ei, quando vocês vêm trazer o seu sacrifício a mim, eu não aceito. Eu não aceito as suas ofertas. E quando vocês vêm desse jeito, quem pediu para que vocês entrassem na minha presença? O problema é que o povo estava entrando na presença de Deus de qualquer jeito. E o problema é, Deus não aceita de qualquer jeito. Deus aceita um coração quebrado. Deus aceita uma pessoa o quê? Humilhada, uma pessoa que está ali querendo perdão. Mas o povo não queria perdão. Eles queriam continuar vivendo a sua própria vida. Mas eles começaram a tratar Deus como eles tratavam os outros deuses. Como é que é? Ah, o outro Deus, para eu placar a ira do outro Deus, eu tenho que levar o quê? Sacrifício. Se eu sacrifico, o outro Deus ele fica calmo. Por isso que Acas vai sacrificar o próprio filho dele, para acalmar o Deus, para que o Deus dele lá não ficasse irado. E ele começou a tratar o Deus de Israel dessa forma. Eles começavam a trazer os novilhos, começavam a trazer o cordeiro, no dia da expiação, no dia principal, traziam até o templo, e Deus diz assim: eu não aceito, porque o coração de vocês não está arrependido. Vocês estão vindo à minha presença de qualquer jeito. Para que matar o cordeiro se você não está arrependido? Para que trazer o sangue do cordeiro se não há arrependimento de pecados? Vocês estão trazendo, estão matando por tradição, mas não entenderam o propósito ainda que estava por trás disso. E Deus diz assim: quando vocês vêm assim, quem pediu para vocês virem à minha presença? O texto continua. Verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansada de as sofrer. Olha o que Deus estava falando para o povo. Quando vocês vêm assim na minha presença, o que acontece? Para mim é um enfado receber vocês desse jeito. Por quê? Porque vocês vêm não querendo transformação, e eu quero transformar vocês. Eu quero dar bênção para vocês, mas vocês não querem receber as bênçãos. E ele diz assim: isso acontece nas festas, isso acontece nas solenidades, isso acontece quando? Nos sábados. Quando vocês vêm no sábado, de qualquer jeito, a minha presença, ele estava dizendo ao povo de Israel, eu sofro com isso. O meu coração sofre de saber que eu quero transformar vocês e vocês não querem a transformação.
de eu quero dar a bênção para vocês e vocês não querem receber a bênção. Vocês querem andar nos seus caminhos. E ele diz assim, vocês estão fazendo tudo, estão sacrificando, estão vindo nas festas, estão vindo nos sábados, mas não vale de nada. Não vale de nada. Não vale de nada. O texto continua, para que vocês estão trazendo ofertas vãs? As ofertas são vãs. Vocês não vão salvar por causa das ofertas. Vocês não vão se salvar por causa dos novilhos queimados. Nada. O que para Deus importa é o quê? É o nosso coração. E ele continua dizendo, verso 15. Pelo que quando vocês estendem as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não as ouço, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Olha a imagem agora. Deus diz assim, quando vocês começam a orar, eu tapo os meus ouvidos para não ouvir a sua oração. Por quê? Porque a sua oração é mentirosa. Você está orando, pedindo perdão, mas não quer o quê? Não quer mudança. Você está orando, pedindo para Deus transformação, mas você não quer transformação. E Deus conhece você. Ele sabe que você está mentindo para Ele. E para não ouvir a sua mentira, o que Ele faz? Ele diz assim, eu tapo os meus ouvidos para não ouvir a sua mentira. Quando você começa a levantar as mãos e começa a gritar mais alto, Deus diz assim, eu tapo os meus olhos para não ver o que você está fazendo. Olha a diferença. Quando Deus apareceu para Salomão, ele diz assim, os meus olhos estarão o quê? Abertos. Os meus ouvidos estarão abertos para toda oração que se fizer aonde? Neste lugar. Se vocês me colocarem como Deus de vocês, os meus ouvidos vão estar abertos, os meus olhos vão estar abertos. Só que agora em Isaías, Deus está dizendo o quê? Os meus olhos estão como? Fechados. Os meus ouvidos estão como? Fechados. Eu não estou ouvindo vocês. Que é duro, não é? Imagina isso, você consegue imaginar agora Deus olhando e dizendo, eu não vou ouvir não. Eles estão mentindo para mim. Eles estão me tratando como qualquer outro Deus. Isso aí eu não quero. Eu não aceito isso. Não vou ouvir oração e nem vou ver o que eles estão fazendo lá. Que pesado. Eu não vou ver os sábados, eu não vou ver as festas, eu não vou ver os sacrifícios, não vou ver nada. Porque tudo é o quê? Tudo é vão. Se a gente não está fazendo da forma correta. Que é isso que Deus estava falando ali para o povo. Se vocês não estão fazendo da forma correta, tudo que vocês estão fazendo é o quê? É vão. Não vale de nada. No final, vocês vão continuar andando no caminho da maldição, e o caminho da maldição leva aonde? A morte eterna. E Deus está tentando mostrar para o povo isso. O texto continua. Olha o problema. Deus chama agora o povo, né? A mão de vocês estão sujas de sangue. Vocês estão cometendo pecados, né? Se você puder ler em casa depois, Jeremias capítulo 7, que é o sermão do templo, eles estavam matando pessoas dentro do templo. Como assim, pastor? Um sacerdote que queria ser sumo sacerdote, o que ele fazia? Ele ia lá e matava o sumo sacerdote, matava os filhos do sacerdote, para ele poder ser o sumo sacerdote. Dentro do templo, eles estavam fazendo isso. E ninguém sabia, mas Deus sabia. Deus via isso que estava acontecendo. Você está matando dentro do templo. Vocês estão corrompendo o templo com o quê? Com ofertas vãs, com ofertas defeituosas. E Deus chama o povo no sermão do templo, dizendo o seguinte, vocês estão vindo para o templo, mas eu não estou no templo. Vocês estão adorando paredes. Ele diz assim, qual é o engano lá em Jeremias capítulo 7? O engano é, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E Deus disse assim, esse não é o meu templo. Eu não estou aí. Eu não estou aí. Eu não estou participando disso. Imagina isso. O povo indo lá adorar e o templo estava como? Vazio. E o povo não entendia isso. Quando Jesus veio, o povo não entendia isso. Porque o próprio Cristo estava na frente deles e o povo estava olhando para onde? Para um templo vazio, onde Deus já não aparecia há muitos anos mais. Não tinha mais a Arca da Aliança, não tinha a presença da Shekinah. O próprio Cristo, o Filho de Deus, na frente deles, e eles dizendo para Jesus o seguinte, olha o templo que nós fizemos para Deus. E Jesus olha e diz assim, esse templo aí, não vai sobrar o quê? Pedra sobre pedra. A confiança de vocês está no templo? O templo vai cair. Ele vai desmoronar, vai acabar tudo.
Eu sou o templo. Eu sou o santuário. Eu sou. Vocês não precisam mais da presença de Deus lá dentro do templo, porque a presença de Deus está onde? Está aqui com vocês agora. E vocês não estão percebendo isso. Vocês estão adorando o templo, vocês estão adorando as tradições. E não estão entrando em relacionamento com Deus. Isaías capítulo 1, verso 17, verso 16. Deus diz assim, como é que vocês podem então vir, né, a ter um relacionamento com Deus? Ele diz assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Deus olha para o povo e diz assim, ei, se purifiquem. Se você quer vir à minha presença, você tem que vir como? Purificado, lavado. Tem preparo para vir na presença de Deus. Não é de qualquer jeito. Tem que ter preparo, tem que ter um momento especial de preparo. Quantas vezes a gente tem esquecido isso, né? A gente tem tratado o sábado de Deus, temos tratado a casa de Deus de qualquer jeito, os cultos de Deus de qualquer jeito. E Deus está dizendo assim, ei, tem que ter preparo. Ei, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos seus atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Se arrependa. Venha para Deus pedir uma transformação, pedir perdão. Antes de vir à presença de Deus, é isso que a gente precisava fazer. Preparo. Vim preparado para uma transformação, vim preparado para o perdão que Deus tem para garantir a nós. Verso 17, ele diz assim, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus coloca uma sequência de ideias, ei, fazei o bem, sejam justos, né? Repreendei aqueles que oprimem, né? Defendam os órfãos, cuidem das viúvas. E tem muito mais coisa que Deus poderia colocar aqui. E ele resume tudo num verso. E é o verso 18. Ele diz assim, vinde, pois, e arrazoemos. A ideia é que vinde, pois, e conversemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus chama para o povo e diz assim, ei, vamos sentar e vamos conversar. É como um pai chamando os seus filhos. Os filhos que fizeram alguma coisa que não deveriam ter feito, o pai chama e diz assim, ei, vamos conversar. Você não acha que está indo longe demais, não? Você não acha que você está andando num caminho errado, não? Você não acha que você está colhendo muita maldição na sua vida? E Deus diz assim, ei, vamos sentar e conversar. Ainda que você tenha feito a pior coisa possível, eu posso transformar você. Ainda que sua vida esteja suja de sangue, todas as suas coisas sejam para o mal, eu posso branquear você, eu posso te lavar por completo, eu posso tirar a maldade de você. É isso que Deus está dizendo para o seu povo aqui. Eu posso tornar você branco de novo, eu posso tornar você puro de novo. Puro. E a ideia do branco aqui é a ideia da limpeza, da purificação, é te transformar em puro novamente. Deus estava chamando o povo ao arrependimento. Provavelmente Isaías, ele se baseou num salmo, que você deve conhecer de cor, que é o Salmo 51. Vamos lá? E a gente volta daqui a pouco para terminar o Salmo, o Isaías capítulo 1. Salmo 51. Você conhece a história? Davi estava passeando pelo seu templo, ele olha lá e ele vê uma mulher muito bonita tomando banho, Betseba. E a história continua dizendo o seguinte, Davi colocou os olhos nela e quis ela para ele. Só que ela era casada com o chefe, um comandante do exército de Davi, Urias. Só que Davi ligou para isso? Não. Chamou Betseba para o templo dele, eles tiveram ali um relacionamento. E de repente ele descobre que Betseba está o quê? Grávida. E agora, como é que eu vou fazer isso aí? O marido dela está na guerra, como é que ela aparece grávida aqui? Vão matar ela. Ela vai ser morta, porque ela traiu o marido. Então ele diz o seguinte, não, vamos criar alguma coisa aqui. Ele chama Urias da guerra e diz assim, Urias, você está fazendo um bom trabalho, né? Descansa um pouquinho, vai para sua casa. E Urias, não, meus companheiros estão na guerra lá, como é que eu vou para minha casa, para minha esposa? Não. Urias dorme na porta do palácio ali. Ele não vai para a casa dele. E ele volta para a guerra. E Davi fala, e agora?
gente vai ter que matar Urias. Ele manda um mensageiro pedindo para colocar Urias na frente da guerra, e Urias morre na guerra. E Davi diz, pronto, resolvi o problema, porque agora ele traz Betseba e ele vai ficar como o certo da história. Olha, rapaz, agora o rei trouxe a mulher viúva, né? Viúva do seu comandante, agora ele vai cuidar dela e do bebê, né? Tudo direitinho, na cabeça dele. Muitos não viram a história, mas quem viu? Deus viu. E Deus então chama o profeta Natã, e o profeta Natã vai até Davi, e ele conta uma historinha lá. Davi, olha, tinha um homem muito pobre que tinha uma ovelhinha só, e tinha um homem muito rico que tinha muitas ovelhas. Um dia esse homem rico resolveu fazer uma festa para os seus familiares, e ao invés de pegar a ovelha que ele tinha, das muitas, o que ele faz? Ele pegou a ovelha do pobre, que só tinha uma. Ele matou então essa ovelha e ofereceu para sua família para a festa. E aí, Davi, o que a gente tem que fazer com esse homem? E a Bíblia diz assim, a ira de Davi se acendeu contra aquele homem, dizendo o seguinte, que ele seja morto, que ele dê agora muito mais daquilo que ele levou, e ele agora se coloca como justiceiro e tudo. E quando ele termina de falar, o que Natã diz? Essa história é sua, você é o homem. Deus me mostrou o que você fez, Davi. Deus viu. Deus viu. E é interessante que depois que Natã vai até lá, Davi ele se sente muito mal com aquilo que ele fez. Davi quebrou um monte de mandamento aí. Um monte. Davi se desviou completamente dos planos de Deus para ele. Só que Davi tinha uma coisa especial. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele viu que ele errou, o que ele foi fazer? Ele escreve o Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo de arrependimento e confissão. Verso 1, ele começa assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele continua dizendo o seguinte: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Verso 16, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não os desprezarás, ó Deus. E ele termina, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar se oferecerão novilhos. Davi entende o que Deus estava querendo dele. O que Deus queria dele? Um coração puro, quebrantado, humilhado. Davi ele se humilha na presença do Senhor, dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro. Me renova, Senhor Deus, por completo. Tira de diante de ti os meus pecados. Ele, antes de fazer o pedido para Deus, percebe que ele se prepara, dizendo: Senhor, me limpa, me perdoa, eu não quero mais. Eu não quero mais isso.
Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais cometer esses pecados. Ele diz assim, se o Senhor quisesse novilhos, eu daria para você, mas eu entendo que enquanto meu coração não estiver contigo, a minha oferta vai ser o quê? Vai ser vã. Eu entendo que se o meu coração não estiver quebrantado, contrito em relacionamento contigo, o meu sábado vai ser como? Vão também. Se eu não estiver me relacionando com Deus, se eu não estiver buscando Ele para uma transformação, Ele não vai ouvir a minha oração. É o que o texto está dizendo. Ele não vai ouvir. Ele é um Deus de verdade, Ele não vai ouvir suas mentiras, Ele não vai ouvir as minhas mentiras. E Ele estava alertando para o povo. E é por isso que Ele chama o povo para conversar. Ei, senta aqui. Aprende com Davi. Porque Davi entendeu o propósito. Senhor, me lava, me purifica. E eu vou ficar o quê? Mais alvo que a neve. O Senhor vai tirar todo o pecado de mim, eu vou ficar puro novamente. Essa é a ideia. Eu vou ficar puro novamente. Eu vou ficar sem pecado nenhum. Essa era a ideia de Deus. Quando a gente deve ir a Deus, a gente deve ir confessando os nossos pecados. A gente deve ir pedindo transformação. A gente deve pedir o que Davi pediu. Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Deixa Ele continuar a transformação. Porque eu nasci em pecado. Minha mãe me concebeu em pecado. Eu sou pecador. Não tira Ele porque Ele está me transformando. Ele está cuidando de mim. Eu errei, mas tira isso. Vamos apagar isso. Vamos deixar isso de lado. É daqui para frente. É daqui agora até o céu. Essa é a oração de Davi. E é isso que ele ensina para a gente. E aí volta lá para Isaías capítulo 1. Agora a gente pode terminar o texto. Deus chama de novo o povo para uma escolha. Verso 19. Ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus termina esse texto para o povo dizendo o seguinte: ei, eis que coloco diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. Se vocês me ouvirem, vocês vão comer o quê? Do melhor. Vocês vão andar no caminho da bênção e no final vocês vão encontrar a vida eterna. Mas se vocês não me ouvirem, se vocês não quiserem me ouvir, né? Vocês forem rebeldes, vocês recusarem os profetas, vocês vão ser devorados à espada. Vocês vão ser mortos e vão alcançar a morte eterna. Não vai ter salvação para vocês. É por isso que Isaías ele está buscando lá no texto de Moisés: diante de ti hoje eu coloco 2 caminhos, um caminho de vida e um caminho de morte, um caminho de bênção e um caminho de maldição. E Deus assim: escolhe, pois, o caminho da vida. Escolhe, pois, o caminho da vida. Muitas pessoas têm me perguntado, né, como é que vai ser o juízo de Deus no final. E a resposta é bem simples. O juízo de Deus no final é só receber a escolha que você fez. Não é Deus quem te julga no final, é você mesmo que se julgou. O julgamento não vai vir de Deus, o julgamento vai vir de quem? De você mesmo. Você fez a escolha. E Deus só vai respeitar a escolha que você fez. Todo mundo que andar no caminho de bênção, andar no caminho de vida, no final vai encontrar o quê? Vida eterna, salvação. Mas todo aquele que andar no caminho da morte, todo aquele que andar no caminho de maldição, no final vai encontrar o quê? Perdição, morte eterna. No final a escolha é de quem? É nossa, é sua. A parte de Deus Ele já fez, que foi oferecer para você a oportunidade de poder escolher. Da mesma forma como Deus deu para Eva lá no Éden, né? Para Adão e Eva, e a gente julga Eva por ter feito a escolha errada, né? Da mesma forma, Deus deu a mesma escolha para a gente. Tem um caminho que vai te levar para o bem, e tem um caminho que vai te levar para o mal.
você consiga hoje colocar o Deus Israel como o Deus da sua vida. Que você hoje possa fazer a escolha principal, que é escolher Deus para ser o seu Deus. Que você hoje possa sair daqui tendo a certeza de que você tomou o caminho que vai levar até a Canaã celestial. Jesus nos alertou de muitas formas. E hoje é mais um alerta dizendo o seguinte: escolhe a porta estreita, escolhe o caminho estreito, escolhe o caminho da bênção, porque no final a gente vai se encontrar para viver eternamente. Ele é digno, porque Ele morreu. Ele é digno porque Ele pagou o preço. E Ele é digno porque Ele está dando a oportunidade para a gente voltar e ser filho dEle novamente. Som. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Meu Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, e era, e é, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, relâmpago, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 louvores ao céu. És tudo conosco e vem e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim
e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir ao teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa e água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 és Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Santo. A igreja, quero ver a igreja. Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Vamos colocar de pé para a oração final. Mas tem um texto que eu gosto muito de ler nesse momento, e ele está lá em Romanos 8, que é a nossa vitória quando a gente escolhe o caminho de Deus. Você sabe de cor, Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem então os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você escolhe Ele para ser o seu Deus, você já é mais do que vencedor. Você já está entre os eleitos dEle. E logo Ele vai voltar. E você vai subir para viver com Ele por toda a eternidade. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá essa manhã de abrir a sua santa palavra, Senhor Deus. De entender, Senhor Deus, por meio de Isaías, que o Senhor quer o melhor de cada um de nós, Senhor Deus. Senhor Deus, como orou Davi, por favor, tira de nós, Senhor Deus, esse desejo pecaminoso. Limpa, Senhor Deus, o nosso coração, Senhor Deus. Purifica a nossa vida, para que nós possamos, Senhor Deus, falar das suas verdades, para que nós possamos, Senhor Deus, testemunhar do seu amor para cada um de nós, Senhor Deus. Senhor Deus, vem estar conosco. Seu Santo Espírito, Senhor Deus, continue trabalhando em nós
nós possamos, Senhor Deus, em cada momento, dar um passo, Senhor Deus, em direção à Canaã celestial, Senhor Deus. E que dentro em breve, nós possamos, Senhor Deus, levantar os nossos olhos e ver Jesus vindo nos buscar, Senhor Deus. Esteja conosco, continua nos abençoando, nos dê um bom sábado na sua presença. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Finalizar com a música Em Paz Eu Vou. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em tua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um final de sábado maravilhoso e abençoado. E amanhã, às 19 horas, obrigado, Tiago, aqui na igreja. Não falte, porque a gente dará continuidade das nossas séries. Nisto cremos. Amém. Rapidamente, as mulheres que estão participando das 40 madrugadas, venham aqui para frente para poder entregar a segunda parte das apostilas. Se você quer participar, mas não recebeu a primeira parte, também pode vir, tá bom? Então, rapidamente, para a gente poder entregar as apostilas.